Meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está aí nos acompanhando através desse canal IPB Flamengo. Meus irmãos, eu queria hoje falar sobre um tema que é a missão de cada um de nós. Cada um de nós tem uma vocação natural, um chamado. Todos nós somos chamados por Deus. Deus nos chama cada um pelo nome. Eu queria falar um pouco sobre isso hoje, convidando assim você a, juntamente comigo, olharmos para algumas passagens bíblicas e alguns personagens bíblicos que são exemplos realmente para nós e modelos para realmente entendermos esse propósito de Deus, que é a sua missão nesta terra. E nesse sentido, ele usa a mim e a você para desenvolver essa tarefa. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, nós louvamos o Senhor por estar aqui nesse momento para, juntos com o teu povo, estudarmos mais uma porção da sua palavra. Que o Espírito do Senhor nos dê a capacitação, a sabedoria que necessitamos para não só ouvir, expor, mas também praticar a tua palavra, como sempre te pedimos. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão ao Senhor por realmente nos haver chamado e com um propósito santo e soberano. Em nome de Cristo, amém. Sabe, meu irmão, Deus usa pessoas para concretizar os planos dele, né? Deus, ele escolhe, ele chama, ele capacita. Deus, ele faz isso. Cada pessoa que ele chama, ele vai dar toda a orientação, toda a capacitação necessária para que aquela pessoa desenvolva a missão que ele dá a essa pessoa. Então, nós vamos aprender um pouco sobre isso. Assim que ele realizou, foi dessa forma com Abraão, foi dessa forma com Moisés, foi dessa forma com Davi, com Daniel, com Paulo, e enfim, com Pedro, comigo, com você, com cada um de nós. É dessa forma. Então, Deus chama pessoas. Lá em Êxodo 3, verso 9 e 10, está escrito assim, ó: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Este é Moisés, capítulo 3 de Êxodo, sendo chamado por Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre o chamado, ele é pessoal e é para todos nós nesse sentido, né? Ele é um chamado para cada um. Então, você foi chamado por Deus, você tem uma missão, né? O chamado ele não está estritamente relacionado a uma obra em específico, no sentido, vamos imaginar, um missionário. Nem todo mundo realmente foi chamado para ser missionário lá na África, lá no Oriente Médio. Não, não é isso. Né? Nem todo mundo tem uma vocação e habilidades na área da música. Não, também não é disso que eu estou falando. Mas vocês vão perceber que esse chamado é o chamado para tornar Deus conhecido. É disso que vamos falar hoje. Em Efésios 2:10, vamos abrir lá. Palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versículo 10. O que Paulo está dizendo aqui? Ó? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Então, alguns exemplos de pessoas que receberam assim uma chamada, um chamado, aceitaram receber esse chamado e se dispuseram a realizar aquilo que Deus os estava comissionando. Esta passagem que nós lemos fala dessas boas obras que Deus preparou para que a gente andasse nela. Enquanto nós estamos realizando essas coisas, o chamado de todo crente, de todo cristão, ele evidencia aqui e de muitas maneiras. Então, um dos exemplos é Isaías, quando no seu chamamento, no capítulo 6, o livro de Isaías,
ele vê o Senhor, abra lá em Isaías capítulo 6, assentado no alto, sublime trono, e ele treme diante da santidade de Deus, e tudo aquilo que ele estava vendo e ouvindo, os serafins, e os anjos cantando e dizendo uns aos outros, Santo, 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 referindo-se ao Senhor, né? Ele é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Então, Isaías, no capítulo 6, versículo 5, ele olha para si mesmo. Eu acho que aqui há um detalhe lindo que chama a minha atenção e a sua deveria também ser sacudida nessa hora. Você precisa fazer como Isaías, eu preciso fazer como Isaías, olhar para dentro de mim, entender que realmente é um grande privilégio ser chamado por Deus. Deus que é tão tremendo, tão poderoso, tão santo, chamar homens como nós, chamar Isaías, que olhou para si e viu e disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então ele olha e reconhece o estado de miséria. Todos nós, quando olhamos para dentro de nós mesmos, a gente não vê nenhuma razão pela qual Deus pudesse nos chamar. Nenhum interesse, nenhuma razão realmente que pudesse justificar isso. Mas Isaías, ele não só reconheceu o seu estado de miséria e de pecado, ele recebeu o seu chamado, né? Ele recebeu uma capacitação de Deus, ele foi limpo, purificado pelo Senhor. Versos 6 e 7 diz: Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: Eis que ela tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Então, Deus, quando nos chama, nós podemos estar do jeito que for. Às vezes lá, naquela vida tão terrível que a gente tinha antes de conhecê-lo, antes de ser resgatado por ele, uma vida de pecado, uma vida que não tinha conhecimento dele, uma vida que desprezava, porque não entendia, não sabia, mas quando ouvimos a voz do Senhor, Deus fez algo em nós, ele nos perdoa, ele nos purifica de todo o pecado. E é isso que está acontecendo aqui, exatamente porque um homem que, assim como Isaías, entendendo a sua real situação diante de um Deus tão tremendo e santo, teria a mesma reação que ele. Ai de mim, eu vou ser pulverizado, eu vou morrer, eu vou ser destruído diante dessa majestade, dessa glória, desse poder, dessa santidade. Mas Deus conhece, sabe, quanto nós carecemos de sua graça plenamente. Então ele não somente nos chama, ele nos perdoa e assim ele nos capacita para realizar a sua obra. Então ele nos dá a habilidade pelo seu Santo Espírito de ir e de fazer o que ele nos incumbir. Então, aqui você nota no versículo 8 o chamado de Isaías, né? Depois disso, depois que ele foi perdoado, assim, ele ouviu a voz do Senhor, isso é muito importante, ouvir a voz do Senhor, dizendo: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Isaías se dispõe para ir realizar aquele chamado que ele estava recebendo. Deus estava. Quem há de. Então, Isaías ele não titubeou nesse sentido. Ele entendeu que era com ele. Assim como nós devemos fazer o mesmo. Não tentar passar a nossa responsabilidade para o outro. Não, muito pelo contrário. Entender cada um de nós, o nosso chamado, nos dedicar a esse chamado em plena sujeição a Deus, em plena obediência. E aí então você tem no verso 9 o Senhor enviando Isaías. Então ele disse: Vai. E diz a este povo: Ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Então nem sempre, e talvez a maior parte das vezes, o chamado para proclamar o evangelho vai ser assim como o de Isaías. Às vezes vamos pregar, vamos proclamar o evangelho e muitos não verão, muitos, apesar de ver, não entenderão, não crerão, muitos. Então,
Nós temos que colocar isso realmente firme e não desanimar por causa de coisas, de dificuldades, nada disso. Antes, pelo contrário, é crer. Um outro exemplo é Paulo, o apóstolo, então, ou chamado Saulo de Tarso, lá em Atos, capítulo 9, você pode abrir aí também e acompanhar, no versículo 3 a 6, que diz assim, ó, seguindo ele, Saulo, né, estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, Senhor, quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então Saulo recebeu esse chamado, aceitou aquele chamado, não é, de forma plena. Você vê isso lá em Atos 20, 24, quando ele vai narrar o seguinte. Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, aqui a gente está percebendo, né, outro servo que de forma íntegra, né, plena, se dá ao Senhor ao seu chamado. Assim precisa ser na minha e na sua vida. Alguns, como o próprio Moisés, até tentam dar assim uma fugida, né? Lembra Moisés, nós já falamos dele, né, quando falando de liderança, lá em Êxodo 3:11, ele sentiu e viu, olhando para si mesmo, que era incapaz, mas Deus capacita. Ele olhou e viu que não tinha autoridade, mas Deus está dizendo, mas eu estou lhe ordenando, então a autoridade é do Pai. Ele viu que ele não tinha credibilidade, né? Ele não tinha, havia ali uma indisponibilidade, mas Deus foi refutando tudo aquilo que ele usava como desculpa, porque Deus sabe o que faz, ele está chamando o seu servo, ele está capacitando o seu servo. Então vá, Moisés. Moisés, então, foi, assim como ele faz comigo, com você. Ele diz, vem meu servo, vá, faça isso. E é assim que nós devemos fazer, ser como Isaías, eis-me aqui. Pensar e fazer como Paulo, né? Olha, conquanto que se cumpra em mim, né, a carreira e o ministério que recebi para testemunhar, é isso. É assim que Deus vai realizando, né, a obra dele através da vida dos seus servos, o seu Santo Espírito, usando cada um deles a cada dia, em todo lugar. Então nós não podemos perder nenhum dia sequer em fazer a vontade de Deus, em cumprir esse propósito de Deus, que é de fato buscar esse chamamento, realizar esse chamamento, né, de forma nobre, zelosa e eficaz. Um outro profeta, que é até considerado profeta fujão, né, que tentou esquivar-se daquela responsabilidade, foi Jonas. Lembra de Jonas? Ele se dispõe para fazer algo que Deus havia ordenado, mas ele não queria, então ele se dispõe, na verdade, para ir para o outro lado, para fugir, mas Deus disse, não, Jonas, você irá, e Jonas tem uma lição, não só para os ninivitas nesse sentido, mas havia uma lição em tudo aquilo para o próprio Jonas. Nós sempre aprendemos ao curso de nossa vocação, do nosso ministério. Nós estamos sempre crescendo a cada tarefa, a cada dia, com quanto Deus vai nos ajudando a aprender, vai restaurando sua imagem em nós, vai nos abençoando com toda sorte de bênçãos. Então, o chamado, ele é um chamado para todos, e há um chamado específico, na verdade, há sim. Ou seja, quando diz aqui que o caminho para as boas obras que Deus preparou para cada um, a gente poderia entender isso de uma forma assim, que eles não é o mesmo caminho nesse sentido, ou seja, ele é diferente, no meu caminho nesse sentido,
em relação ao seu caminho, ou seja, a minha tarefa, a sua tarefa, nesse sentido pode até ser diferente, a gente pode desenvolver dons diferentes por receber dons diferentes, a gente pode ter funções diferentes, mas assim como né, o caminho lá que Paulo percorreu e tinha de percorrer era um, o de Ananias, por exemplo, que vai visitá-lo, é outro. Mas você vai perceber que, embora distintos, né, esses caminhos nesse sentido, ou a função específica que às vezes Deus concede para os seus servos, no sentido geral, a missão é a mesma, o propósito é um só, é o mesmo, é a glória de Deus, é realmente tornar Deus conhecido. A gente vai falar um pouco mais da missão daqui a pouco. Mas antes, vamos ver esse paralelo lá em Atos, capítulo 9, verso 10 a 18. Lá, em Atos 9, nesse momento em que há a conversão de Saulo, havia ali em Damasco um homem que era discípulo do Senhor chamado Ananias. É o que está registrado aqui. E disse o Senhor Deus, né, a Ananias, em visão: Ananias, e ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Assim deve ser a nossa resposta sempre, não é? Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, pois não, e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, Saulo de Tarso, pois ele está orando. E ele, Saulo, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então Saulo está orando, ele tem uma visão daquilo que iria acontecer e Deus agora está mandando o servo dele, exatamente conforme a visão que Saulo havia tido, né? Mas Ananias, a princípio, diz assim: Senhor, tenho ouvido muito a respeito deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse-lhe: Vai, porque este, Saulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E olha que interessante. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Aqui, Senhor. Saulo, lá atrás, fez também a mesma pergunta: Quem és tu, Senhor? E Jesus disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora Ananias dizendo: O Senhor, esse Jesus, ele falou: O próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Então aqui a gente percebe um detalhe muito interessante, que embora ambos os discípulos, tanto né, de Cristo agora, tanto o Ananias quanto o recém-convertido Saulo, eles têm um chamado, mas não é o mesmo chamado no sentido assim da proporção e tudo mais, mas você percebe que ambos estão dispostos e vão e cumprem o chamado de Deus. É certo que Ananias não foi usado por Deus apenas nesse momento, mas aqui foi registrado. Certamente Deus usou Ananias em outros momentos, levando a palavra dele. Ele era um servo que mostra para a gente a importância da sujeição, da obediência. Saulo, da mesma forma, então ele se sujeita, ele obedece ao chamado e ele se dispõe para realmente ser o que aqui está escrito, um instrumento perante gentios e reis, bem como os filhos de Israel. Quanto a gente vê isso notório na vida, no registro aqui da vida de Saulo, né, que depois ficou conhecido como Paulo, dentro do evangelho, no meio dos judeus e principalmente o evangelho sendo levado através da vida dele aos gentios, exatamente como Deus está aqui dando a ele compreender, a Ananias, que seria o chamado de Saulo. Então,
Todos nós que conhecemos a Cristo, vamos a Ele e temos uma grande responsabilidade, um chamado. Esse chamamento é uma missão. Então, qual que é a missão que Deus tem confiado a mim? Qual é a missão que Deus tem confiado a você? Você já sabe? Você conhece? Ainda não? Então é momento de continuar buscando, né? Orando a Deus. Mas eu vou falar um pouco sobre uma missão que ela não é específica ou não é uma responsabilidade de um só, mas a missão que é geral, que é responsabilidade de todo o que crê. Ok? Então, vamos ver aqui um texto bíblico que é de 2 Coríntios 3. Paulo escrevendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versos 5 e 6. E falando da excelência do ministério na nova aliança, mostrando que ele não recomendava a ele próprio, mas que pelo Espírito do Senhor, que gravou realmente no seu coração esta lei, os mandamentos, esse chamamento, por intermédio de Cristo, ele tem confiança plena no Senhor e ele diz aqui, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, antes pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, que benção, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o chamado é específico para cada discípulo, mas há uma responsabilidade comum a todos, ou seja, a missão ela tem um só propósito, que é a glória do Senhor, tornar Deus conhecido, como eu já disse, e dessa forma nós vamos cumprir esse chamamento levando em consideração algumas coisas, alguns requisitos para a gente poder realmente ser responsáveis nessa missão, nessa tarefa. A primeira delas é a oração. Sem oração, não vai dar, né? Então, porque nós não podemos fazer nada sem Ele. Jesus mesmo nos ensinou isso lá em João capítulo 15, versículo 5. Então, orar para a gente não só ter intimidade, comunhão com Deus, relacionamento com Deus, mas orar sempre buscando compreender a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e a vontade dele em cada dia, em cada situação, em cada circunstância, entendendo que nada é realmente por acaso, as coisas que acontecem. Não é? Às vezes você tomou um ônibus errado, não adianta ficar lá xingando, brigando. Comece a orar e dizer, Senhor, por que isso aconteceu? Tem um propósito, o que o Senhor quer que eu faça? Né? Será que tem alguém aqui que precisa ouvir da tua mensagem? Então, a gente precisa fazer esse tipo de pergunta, não é? E certamente, se a gente tiver afinado mesmo, em sintonia, buscando realmente ouvir o direcionamento que Deus vai estar nos conduzindo, com fé, meu irmão, nós vamos ser úteis nas mãos de Deus sempre para desenvolver a nossa responsabilidade quanto testemunhas de Jesus Cristo nessa terra. Então vamos ser sempre, né, e estar sempre atentos dentro desse propósito, da nossa missão, né, da nossa responsabilidade. Lá em Atos, no próprio capítulo 9, que a gente já deu uma passada aqui, mostra que Saulo se converte, né? E a ideia é de que Ananias fosse até a casa de Judas, onde Saulo estava, porque Saulo estava orando. É interessante isso, né? Ele acabou de converter e já está o quê? Tendo uma vida de busca, de buscar o quê? Compreender o que Deus que realmente queria que ele fizesse, né? Ele achava que estava servindo a Deus, fazendo exatamente o que era da vontade de Deus. E quando ele percebeu que o que ele estava fazendo não era bem a vontade de Deus, perseguir os cristãos que seguiam a Cristo, e Jesus dizendo, você está perseguindo a mim mesmo, perseguindo a mim, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então ele tem esse choque, opa,
então estou fazendo tudo errado, não é essa a vontade de Deus. Então não é para perseguir, mas é para fazer o quê? Então ele vai buscar isso, ele vai colocar-se diante de Deus, eu creio plenamente nisso, e você vai ver como que ele vai ser um homem extremamente abençoado na sua dedicação, no cumprimento da sua responsabilidade como dispenseiro de Deus, como testemunha. Então Saulo ele tinha essa disposição e esse desprendimento em buscar e orar, e assim nós precisamos também desenvolver a nossa vida em oração. Né? Moisés, por exemplo, lá em Êxodo 33, no verso 13, ele pede a Deus para conhecer o caminho, para conhecer realmente, para ter mais intimidade ainda com o Senhor. Essa é a ideia, buscar conhecer o caminho de Deus, buscar conhecer o plano de Deus para nós, não é? O que é para fazer de forma específica. Então, o verso 13 diz: agora, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho. Que coisa boa, não é? Conhecer o caminho que Deus quer que a gente caminhe, o caminho que Deus está traçando. E também ele fala, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Então Moisés é um exemplo para nós, a gente se lembrar realmente que a nossa vida e o cumprimento da nossa missão se dá em oração, em plena sujeição, em plena dependência do nosso Deus. Outra coisa importantíssima é a gente não ter nenhuma reserva, ou seja, é se entregar por inteiro ao nosso Deus. Então, essa coisa de se render, né? Para alguém ser assim usado pelo Senhor, né, é necessário que esta pessoa entregue-se plenamente. Que aspecto que eu estou dizendo isso? Você que tem já o entendimento, né, dessa responsabilidade, não foge dessa responsabilidade, significa que você está se dando aquela afirmativa de Isaías de uma forma plena. Eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a ideia. Então, uma rendição plena, absoluta, para desenvolver a obra que ele nos confiar. Você tem duas passagens em relação a Moisés que a gente poderia lembrar aqui. Primeiro, Êxodo 4:20, que diz que Moisés toma sua mulher, seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito, obedecendo à voz de Deus, né? E ele levava na mão o bordão de Deus. Isso é uma coisa bem interessante, já falei disso, né? Que antes o texto bíblico diz que era a vara de Moisés, mas que depois de Moisés ter compreendido a responsabilidade, o chamado, e ter se disposto para ir, agora aquilo que ele tinha para pastorear o rebanho de seu sogro, né, as ovelhas, está à disposição de Deus e é chamado bordão de Deus. Interessante isso, não é? Quantas coisas às vezes nós tentamos reter ao invés de entregar plenamente. Não, entregue toda a sua vida, tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você sabe nas mãos do Senhor, porque de certa forma a gente bem sabe disso também. A Bíblia diz que tudo vem de Deus. Então, se veio dele, é porque é dele. E nós precisamos colocar tudo que somos e temos à disposição do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Não é? Não dá para servir a Deus assim, Senhor, eis-me aqui, mas não usa aquilo, não toca naquilo outro, não me tire aquilo, né? Então, não é assim. Moisés ele entregou o bordão a Deus nesse sentido, a ideia de uma entrega plena de tudo que é, de tudo que tem, né? Então, este é o princípio da mordomia. É viver através da fé. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Então, é entender que tudo é do Pai, né? E tudo é para Deus, o Pai. Então, nossa vida, nossa família, nossos bens, tudo é de Deus, né? Então, o texto que a gente pode observar é lá de Hebreus, capítulo 11, e a gente vai ver que a presença da fé na vida de Moisés, na vida de sua família, né, na história de sua família e seus pais.
É muito legal ver isso aqui em Hebreus 11, versículo 23 a 29, que diz: Pela fé, Moisés, sendo apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então isso é muito interessante aqui nessa passagem. Mais adiante você vai ver que também pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Né? Pela fé ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito. Pela fé ele abandona o Egito, ele não fica também amedrontado com a cólera do rei, mas antes permaneceu firme como aquele que vê aquele a quem vê aquele que é invisível. Pela fé, então, ele celebrou a Páscoa, pela fé, eles atravessaram o Mar Vermelho, né, como por terra seca, quando tentaram os egípcios, eles de todo foram tragados. Então, Moisés entendeu, vivenciou isso, um ministério que tinha uma rendição plena a Deus. Então, isso é um exemplo para mim e para você. O texto aqui de Hebreus está falando a respeito da fé dos pais de Moisés, que não tiveram medo da cólera, né, da ira do rei, de serem talvez apanhados ou de serem considerados, né, rebeldes. Não, eles guardaram a criança por aquele período todo, 3 meses, e pela fé a gente percebe a mãe de Moisés fazendo ali aquele cestinho, né, calafetando aquele cestinho de junco, colocando a criança ali naquele cestinho, jogando ali, colocando no carriçal do rio, e Miriam, que era a irmã mais velha, só de butuca lá para ver o que ia acontecer, e Deus, a mão de Deus dirigindo ali tudo, né, Moisés vai ser visto, vai ser encontrado pela filha de Faraó e vai ser então criado como filho da filha de Faraó. Né? Vai ser criado lá em todas as questões do palácio e tudo mais. E interessante que enquanto o bebezinho foi criado pela própria mãe. Olha o que a mão de Deus faz, né? Joquebede talvez foi a única mulher que recebeu um salário para cuidar do próprio filho. Pelo menos eu não tenho registro de outras, né? Mas aqui a Miriam pergunta para a filha de Faraó se ela queria que ela encontrasse uma ama, né? Porque uma criança de 3 meses ainda mamava, aquele negócio todo. Sim, sim, eu quero. Então ela vai e busca a própria mãe. E a filha de Faraó diz: Olha, eu vou te dar um salário para você cuidar desse menino para mim, até que ele esteja pronto para vir para a minha casa, ou seja, até desmamá-lo, vamos chamar assim. Né? Então, nós temos essa ideia aqui muito tremenda, que é essa disposição, esse desprendimento na vida de cada servo em servir o Senhor, uma atitude de rendição plena e naturalmente de confiança. Então, quando nós nos portamos assim, Deus vai fazendo as coisas, como aconteceu aqui com Moisés, né, e sua família. Então, quando nós nos dispomos, né, o que a gente pode fazer? Nos dispor sempre, e não só quando a gente acha que deve, mas em todo o tempo e com tudo. Ou seja, dispor recursos, dispor a nossa inteligência, as nossas habilidades, a sabedoria, o tempo, né, tudo, etc. Tudo, tudo. A gente precisa dispor isso nas mãos de Deus. E sempre orar para que a gente continue sendo um canal desta, né, bênção, né, desse chamamento, dessa missão, dessa responsabilidade, para assim Deus nos usar. Então é muito importante essa consciência. Assim como os pais de Moisés, assim como outros servos do Senhor, a pergunta é: você tem sido um exemplo de fé? Então vale a pena ser um exemplo de fé. Né? Uma vida que é consagrada, que é rendida, é confiante no Senhor e não foge às responsabilidades. Última coisa nesse sentido é a própria consagração. Uma vez que Deus é esse teu santo, tremendo, como Isaías ali contemplou e ficou até preocupado com a sua situação, não é para menos, qualquer um de nós ficaria, não é? Nós temos lá em 2 Timóteo 2,20, o apóstolo Paulo falando
o seguinte: ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Então, isso mostra que não tem jeito de a gente servir a Deus sem consagração. Então, um vaso que foi eleito por Ele, escolhido por Ele, para ser colocado no lugar de honra, certamente é um vaso que precisa estar vazio de si, mas cheio do Senhor, não é? Então, eu e você precisamos buscar isso sempre. Lá em Romanos, por exemplo, capítulo 12, versículo 1 e 2, você tem Paulo escrevendo a seguinte coisa: a nova vida, como que ela é. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Por quê? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ao não conformar com essa era, com esse mundo, eu estou me conformando com a imagem de Jesus, o Filho de Deus. Eu estou buscando realmente e vendo esse trabalhar de Deus na minha vida, essa transformação de mente, né, de coração, de atitude. A gente passa a obedecer realmente o Senhor com mais afinco, com mais amor. A gente passa a crescer, porque Paulo está dizendo assim: nós, para desenvolvermos, né, uma vida santa, uma vida separada, uma vida reservada, uma vida dedicada, porque tudo em nós, não só uma parte de nós, mas olha só, ter ou apresentar a Deus a nossa vida, né? Todo o nosso corpo, todo o nosso ser, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, isso aqui mostra a importância da consagração. A Bíblia fala da santificação. Sem a santificação, nós não veremos a Deus. A Bíblia fala que, Paulo dizendo que ele nos chamou para a santificação, para apresentar a nossa vida em novidade, em santidade, não é? Então, oferecer cada um dos nossos membros em santidade. Então, isso é importante. 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios 3,18, ainda vamos ler essa passagem. Abra lá. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, essa transformação que está ocorrendo na minha vida, na sua vida, na vida de todo aquele que é chamado por Deus, tem essa razão, tem esse fim, tem esse objetivo, né? O Senhor mesmo guiar nossa vida, está trabalhando, lapidando nossa vida para a glória do nome dele e assim fazermos cumprir a sua vontade. Então, somos transformados segundo a imagem do Senhor Jesus. Isso é o objetivo de Deus, né? Ele está fazendo isso. Então, quanto mais nos dedicamos a isso, isso vai ter um valor tremendo na obra do Senhor, na proclamação do Evangelho, na realização das nossas tarefas, das nossas responsabilidades como servos de Cristo, como servos de Deus, como testemunhas de Cristo, como embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Ok? Então, último ponto para a gente tratar hoje é o aspecto da gente entender que temos de ser dedicados, sim, e sempre. Porque nós vamos prestar contas, meus irmãos, de tudo em nossa vida. Então imagine você quando o Senhor deu-nos aquela parábola lá dos talentos, lembra? A um ele confiou 10 talentos, a outro 5, a outro apenas um. E aqueles que receberam um volume maior correram, multiplicaram aquele dinheiro, mas aquele que recebeu apenas um talento o enterrou. Não é isso que Deus quer. Porque para esses a palavra é bem dura, né? Servo mau. Não é? Se você tivesse dado meu dinheiro aos banqueiros, eu o receberia com juros. Percebe? Então nós não podemos enterrar, né, ou guardar para nós mesmos, esconder aquilo que Deus nos tem dado. Antes, pelo contrário, a gente precisa usar isso para a glória dele mesmo,
para a gente poder realmente não ter do que se envergonhar. Então isso envolve também conhecer a sua palavra, envolve conhecer a Deus, conhecer bem a missão e a obra de Cristo para a gente apresentar isso de forma fidedigna às pessoas. Então, em Romanos 14, verso 12, Paulo fala disso, que a gente vai um dia prestar contas. Olha o que está escrito, ó. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, outra passagem que nos ajuda a ver isso é 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, Paulo diz. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, falando do dia do juízo, o dia da vinda, né, do Senhor, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Tá? Se vai ser destruído ou não. Então, se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, vai este receber galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas se esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, o que a gente vê aqui? Que todos nós temos uma importante tarefa nesse sentido. Somos como construtores. E a pergunta é: o que você está construindo? Sobre o que você está edificando? É para você ou é para Deus? A questão é: onde está o meu coração? Onde está o teu coração? Aonde está o nosso coração? É a pergunta lá de Mateus 6. Lembra? Versículo 19 e 21, vamos ler? Mateus 6, 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, Mateus 6, 19 a 21. Se você seguir um pouco mais e ler lá o versículo 24, você vai ler assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Na verdade, não podemos servir a Deus e qualquer outra coisa que concorra, que tome ou queira tomar o lugar de Deus. Né? Nós temos que servi-lo de forma exclusiva. Né? É uma resposta plena e precisa de uma dedicação plena no nosso trabalho nesse aspecto. Então, é muito importante entender e compreender isso. Pensando não porque vamos dar conta simplesmente, mas quando o fizermos, termos a consciência de ter feito o melhor, de ter feito o melhor para o Senhor, de ter cumprido a missão com maestria, com dedicação, com zelo, com amor, com afinco, né? Com aquela vontade de quem faz algo para agradar aquele a quem se faz aquele algo. Nós estamos fazendo para o Senhor. Então, é uma instrução bíblica, tudo que a gente fizer, fazer como para o Senhor ou para agradar a Deus, seja o que for no sentido de um trabalho, de uma tarefa, de uma realização. Não é assim? Então, se o meu coração é do Senhor,
Então eu vou investir mais nas coisas do Senhor. Então, se o seu coração pertence realmente a Cristo, você vai investir mais e melhor no reino de Cristo, nas coisas de Deus e de Cristo. Então, são as coisas o quê? Eterna, né? Isso porque a gente quer ser aprovado. Lá em 2 Coríntios 4:18, o que está escrito? Vê lá. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Por isso Paulo vai nos advertir dizendo, pensai nas coisas lá do alto, né? Então isso é muito importante. O propósito é único. 1 Coríntios 3, verso 8, é que Paulo diz assim, ó. Vou voltar aqui um pouco. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então podemos ter uma missão diferente uns dos outros, funções diferentes uns dos outros no reino de Deus, né? Habilidades diferentes, mas o propósito é um só. É a glória de Deus e de Cristo. Então glorificar a Deus é a razão de nossa vida, gozá-lo para sempre, né? E isso a gente faz todos os dias, adorando, servindo, tornando o Senhor conhecido de todos os homens a quem Deus nos tem dado a oportunidade de relacionar. Então, naturalmente, isso precisa estar firmado na nossa vida. Lá em Efésios 1, é uma passagem linda também, vale a pena a leitura. A partir do versículo 3 até o versículo 12, Paulo fala o seguinte, Efésios 1, 3 a 12. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, olha só, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes ou celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Olha a razão. A fim de sermos, para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Que benção, não é? A última passagem que eu quero ainda ler com você é lá de 2 Coríntios 4:13. 2 Coríntios 4, versículo 13, está escrito: Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Meu irmão, se nós somos da fé, nós somos aqueles que não podem e jamais vão estar de lábios cerrados, de boca fechada, né? Tímidos, paralisados, isso não, jamais. Nós não vamos parar, não vamos deixar de pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, como disse o apóstolo.
não é? Nós somos embaixadores de Deus e de Cristo aqui nesta terra. É a nossa missão. Vamos levar ao mundo a mensagem da reconciliação. Por quê? Qual que é a mensagem? Lá no 2 Coríntios 5, 14 a 21, que está escrito o quê? Vamos ler? Eu falei que era o último texto, mas tem mais esse, né? 2 Coríntios 5, 14 a 21. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não poupou, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, para que em Jesus nos tornássemos justiça de Deus, né? Ou seja, onde a luz chega, as trevas se dissipam. Onde o evangelho chega, né? Chega a verdade, chega a luz, chega o conhecimento de Deus, a glória de Deus. E quem é que está na incumbência, na responsabilidade de fazer essa boa obra? Eu e você. Todo aquele que crê nele, em Jesus Cristo, é um embaixador, é um representante, é um chamado pessoal, mas também uma responsabilidade coletiva de cada um. E nós não podemos fugir a essa responsabilidade, a esse chamamento. Que Deus nos abençoe cumprir essa tarefa. E se você está nos ouvindo, né, ainda não conhece, ou não tinha ainda o conhecimento do propósito de Deus, Ele chama e está chamando você hoje para essa missão, então não se demore. Diga como Isaías: Senhor, eis-me aqui. Diga com Paulo: Senhor, eu não te conhecia, quem és tu? E de repente você vai ver o Senhor revelando-se a você, dizendo: eu sou Jesus. Talvez você não esteja perseguindo a Jesus como estava Paulo, mas você está vivendo uma vida que não faz o menor caso dele, não entendeu ainda qual era a missão, mas agora que você está compreendendo isso, então você precisa realmente reconhecer, se dobrar diante do Senhor, como fez o apóstolo, como fez Isaías, como todo aquele que crê nele, e precisa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você também vai ser um desses que vai engrossar as fileiras dos embaixadores, né, de Cristo nessa terra e levar esta mensagem de reconciliação aos da sua casa, à família da fé, àqueles que estão aí espalhados pelo mundo, os de longe ou os de perto. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe e abençoe a sua vida. Vamos orar? Meu Deus e Pai, muito obrigado pela responsabilidade, pela missão, pelo chamado que o Senhor nos conferiu. Senhor, se não fosse o Senhor mesmo, nós não teríamos nenhuma possibilidade de atender a esse chamamento e de, assim, ó Deus, participar com alegria desta missão. Que o Senhor possa nos dar sempre esta bênção, de poder a cada manhã, a cada dia, ser um instrumento do Senhor para levar essas boas novas, o evangelho da reconciliação a quem ainda está inimizado, a quem ainda está longe, distante, morto por causa dos pecados, por causa dessa separação.
Então nós pedimos essa bênção agora e já te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, que a bênção do Senhor realmente repouse sobre todos. E eu queria fazer aqui, antes da gente encerrar, uma, um lembrete, né, que a igreja continua firme em oração. Você tem se reunido sempre com o seu grupo em oração? Ah, não, você não está conseguindo entrar ali nas lives ou nas reuniões pelo Skype ou pelo Zoom, não sei, mas você pode e deve estar orando em sua casa. Nosso momento de oração é toda sexta-feira à noite, das 20 às 21 horas, onde nós vamos estar ali orando, buscando o Senhor, buscando a presença de Deus, clamando a Deus por nós mesmos, por nossa vida, nossa família, pela igreja, pelo Brasil, em decorrência dessa pandemia, clamando ao Senhor por um milagre, não é? Clamando por proteção, clamando porque nós reconhecemos que é Deus que está no controle de tudo e somente Deus pode nos dar a vitória e nos dar livramento. Então não deixe de orar, não deixe de participar. Você que estava aí tendo dificuldade, procure ajuda, né, para que você possa estar junto com o seu líder aí de grupo, orando, junto com o seu grupo, orando, e mais do que isso, né, você esteja atento e ligado em todos os aspectos daquilo que nós já estamos fazendo. Não seja esse cristão que apenas assiste os cultos, não é isso a missão, meu irmão. Isso faz parte, mas é principalmente você aprender para levar essa mensagem a outros. Você mesmo, você transmitir a mensagem de reconciliação que Deus nos concedeu em Cristo Jesus para aqueles que ainda não a conhecem. Quem sabe gente assim de pertinho aí de você, dentro da sua casa, né, lá no local do teu trabalho, na escola, com os amigos da escola, você que é um jovem, os jovens estão inclusive tendo a sua reunião de oração dos jovens. Dá uma ligadinha lá para o líder dos jovens, fala assim, como é que eu faço para participar? Não fique de fora, né, desta bênção e seja um abençoador, não seja apenas um abençoado no nome de Jesus. Até a próxima reunião de estudo bíblico, que o Senhor te abençoe.